Beleza, então agora sim, a pergunta é, vamos supor que eu tenho uma rede que está toda balanceada, ou seja, todos os triângulos são balanceados, tá? Como é que é a cara dessa rede aí? Tá? Então, por exemplo, por exemplo, por exemplo, uma rede em que todos são amigos de todos é balanceada, tranquilo, né? Porque se todo mundo é amigo de todo mundo, né? É só você pegar qualquer três carinhas que você pega vai ser um triângulo com três, né? Com três maisinhos, tá? Então eu achei uma rede que, né? Que beleza, que ela é balanceada, né? Mas muito provavelmente nem todas as redes balanceadas são todo mundo é amigo de todo mundo, tá? É... Então aqui, ó, a figura de antes sugere uma maneira de balanceamento mais complicada. Como assim? Mais complicada do que todo mundo ser amigo de todo mundo, né? Então, é... deixa eu voltar na figurinha ali, né? Esse caso aqui, em que a rede é balanceada, é... não é todo mundo amigo de todo mundo, né? E aqui talvez o que você possa ver, claro que é um exemplo pequenininho, mas assim, você tem esse grupinho aqui de pessoas que são amigos e esse grupinho de pessoas que são amigos aqui, tá? E daí, então assim, entre essas pessoas só tem aresta de, entre esses grupinhos você só tem aresta de menos, aresta de inimizade, tá? Então é isso que está falando aqui, ó, consiste de dois grupos de amigos, o AB e o CD, com relações negativas entre pessoas de diferentes grupos, tá? Então, nesse momento aqui, a gente só tá meio que, tipo, pensando em voz alta, digamos assim, né? E olha só que legal, se eu generalizar aquele exemplo, ele também vai me dar uma rede balanceada. Como que eu vou generalizar? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar, em vez de pegar aquele gráfico só com quatro nós, eu vou pegar um gráfico completo aqui, só que tem um monte de nós, só que eles estão divididos em dois grupos. O grupo X, tá? Então, o grupo X aqui da esquerda, todos gostam um dos outros aqui. Todo mundo é amigo aqui dentro desse grupinho aqui, tá? No grupo Y também, todo mundo gosta de todo mundo aqui, tá? E agora sim, todo nó em X é inimigo de todo nó em Y. Então, assim, qualquer aresta que você chegar aqui nessa, que passa de um grupo para o outro é negativo. Tá? Então, as arestas que estão aqui dentro sempre são positivas. E as arestas que estão aqui dentro também sempre são positivas, mas as arestas que passam aqui são sempre negativas, né? Será que isso me fornece uma rede balanceada, tá? Então não é muito difícil da gente ver isso daí, tá? Porque assim, ó, se eu pego três, né, para eu ver que é balanceado, eu tenho que pensar em todas as possibilidades de triângulos, né? Então eu posso pegar um triângulo que está aqui dentro. Bom, mas se o triângulo está é, aqui dentro, ele é um triângulo que tem mais, mais, mais. Mesma coisa aqui, né? Pegar um triângulo que está aqui dentro, mais, mais, mais. Tá? Ou um triângulo com dois em um grupo e um no outro. Porque assim, se você pega um triângulo, peguei um triângulo aqui. Se esse cara tiver no X, esse daqui no X, esse daqui no X, vai ser mais, 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 então tá balanceado. Mesma coisa pro Y, né? Se for Y, 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 tá balanceado. Agora, se eu pegar, por exemplo, um que tá no X, aí os outros dois no Y, tá? Ou o inverso também, tá? Vai dar na mesma. Então, o X, como é que fica esse triângulo aqui, ó? O X, o Y com Y são amigos. E aqui eu tenho inimizades. Só que isso daqui é balanceado, tá? Isso daqui é balanceado. E se você perceber, não tem outras formas de você criar triângulos aqui, né? Quando você pega sempre três carinhas aqui, sempre você vai ter um que está de um lado, por exemplo, do X, e os outros dois que estão do outro lado. E aí sempre você vai ter meio que a configuração de mais, menos, menos, né? Mais, menos, menos. Só um mais. E só um mais, né? Exatamente um mais é balanceado também. Então é aí que tá, né? Então esse exemplo aqui, você pode colocar quantos nós você quiser aqui nesse grafo aqui. Mas se a coisa se comporta dessa forma aqui, tá? Com os menos aqui, ele está balanceado também. Ele está balanceado também,
É... Então, legal, já descobrimos duas redes grandes em que a rede é balanceada. Primeira, aqui todo mundo é amigo de todo mundo. Beleza, ok, matou. E a outra é essa que você tem dois grupos. Todo mundo é amigo no primeiro grupo, todo mundo é amigo no segundo grupo, mas todo mundo é inimigo entre os grupos, tá? Então, ó, ou seja, apresentamos dois modelos de redes que são balanceados, né? O primeiro, todos são amigos de todos, e o segundo caso é existem dois grupos de amigos e esses grupos são inimigos. E a coisa que é. Daí você pensa, mas será que tem um terceiro tipo aqui de rede que ainda a gente não parou para pensar? E não. Por isso que daí é aqui, ó. Essa é o que está escrito aqui, né? O surpreendente é o seguinte. Estas são as únicas maneiras de ter uma rede equilibrada, tá? Então, bom, eu vou deixar a conclusão filosófica, vamos dizer, para depois. Mas presta atenção, né? Que legal, né? A gente já descobriu como é que são as redes que são balanceadas. Ou todo mundo é amigo de todo mundo, ou você tem dois grupos, tá? E essas são as únicas formas de acontecer isso daí. Então, de novo, é assim, é aquela forçação de barra do que acontece no mundo real, mas talvez isso diga muita coisa sobre o que vai acontecer no mundo real, tá? Então, olha só, isso daqui a gente enuncia, né, como o teorema do balanceamento, esse resultado. Então, qual que é o teorema do balanceamento? Está aqui nesse enunciado aí. Então, se um grafo completo com rótulos de mais e menos é balanceado, tá? Então a gente está supondo que ele esteja balanceado. Se a gente não supor isso, né, aí não dá para provar muita coisa. Isso daqui é a nossa suposição, nossa hipótese. Então, o que a gente quer provar? Então, todos os pares de nós são amigos ou os nós podem ser divididos em dois grupos, X e Y. Né? Cada par de nós em X gosta um do outro, cada par de nós em Y gosta um do outro. Todos em X são inimigos de todos em Y. Tá? Então, percebam assim, às vezes é um pouco sutil, né, isso. Antes a gente apresentou dois exemplos e viu que eles eram balanceados. O teorema, ele diz assim, que esses são os únicos que podem ser balanceados, tá? Então, se o grafo é completo, ele é balanceado, então só existem esses dois casos, tá? Então, às vezes é um pouco sutil, né, mas o teorema ele é mais forte, né? Fala, só pode existir dessas duas formas, tá? Bom, não é óbvio a gente acreditar no teorema do balanceamento, então a gente vai ter que fazer uma demonstração, tá? Então tá, essa daqui é a demonstração, a gente começa com a demonstração lá do teorema do balanceamento. Tá? Então a gente vai considerar um grafo balanceado, que é a nossa hipótese, a gente está trabalhando com um gráfico que é balanceado. Tá? E a gente vai dividir em dois casos. Primeiro, se todas as arestas são positivas, e o que é o inverso disso, né? Tipo, se você negar essa afirmação, todas as arestas são positivas, o que é o contrário disso? Existe pelo menos uma que não é positiva, tá? Então, a gente está dividindo em dois casos aqui, mas esses casos, eles são assim, tipo, um é metade do mundo, outro é a outra metade do mundo, e né, o mundo completo são só esses dois casos, tá? O caso 1, ele é bem fácil, né? Porque se todas as arestas são positivas, então qualquer triângulo tem mais, então beleza, acabou, né? Todos os triângulos estão balanceados, o grafo todo está balanceado e acabou, tá? Agora, o caso 2 vai precisar de uma análise mais elaborada. Porque assim, se eu tenho pelo menos uma aresta negativa, eu tenho que saber quais são os... Como é que eu faço para identificar quem são os conjuntos X e Y aí? Para eu dizer que tem só dois conjuntos, né? Pode ser que aconteça outra coisa. Pode ser que se eu começar a analisar esse caso 2 aqui, vai acontecer uma outra coisa. Mas não, no final vai dar o que a gente quer lá, tá? Então tá, a gente vai pegar um nó A qualquer e olhar da perspectiva desse nó A. Tá?
Então, os vizinhos de A são ou amigos ou inimigos, tá? E a gente vai falar assim, então, ó, tá aqui o A. Tá aqui o A. Então, ele tem alguns, né? Como a gente está tratando aquele caso em que tem pelo menos uma aresta negativa, vamos dizer assim que tem aqui algumas arestas que são as positivas. E tá bom, a gente tem algumas arestas que são negativas aqui, porque tem pelo menos uma. Tá? E a gente vai falar assim, olha, esses caras aqui, junto com o A, vão formar o conjunto X. E esses caras aqui vão formar o conjunto Y. Tá? E agora que vem a parte mais complicada, porque assim, beleza, tudo bem que a gente definiu que os amigos do A são o X e os inimigos são o Y, mas a gente precisa ainda mostrar 3 coisas aqui. Primeira coisa, todos os caras que estão nesse grupo aqui, ó, são amigos. Tá? Depois, todos os caras que estão no grupo Y são amigos. E terceiro, todos os nós em X são inimigos de todos os nós em Y. Então a gente tem que mostrar que tipo tem assim arestas aqui, ó, né, que são todas negativas, tá? Então percebam que a gente não é como se a gente não soubesse que existe o X e o Y. A gente tá pegando assim, olhando só assim, tá aqui, ó, tem um grafo qualquer, esse grafo é balanceado, eu vou pegar um nó A qualquer e ver o que acontece. Tá bom? Então tem amigos, tem inimigos. É meio que a gente está fazendo o processo inverso aí, né? A gente está meio que explorando o que acontece aí, quem que é o conjunto X, quem que é o conjunto Y, e tentando entender se eles respeitam lá que a gente tinha falado, essas 3 coisas aqui, né? Que a gente tinha falado antes, tá? Então, para a gente provar o 1 aqui, né? Sabemos que o A é amigo de todos os outros nós em X, tá? Então, lembra lá, o A ele é amigo desses caras aqui, que a gente chamou de X, né? Tá? A gente chamou de X aqui. E aí agora vamos pegar assim, por exemplo, pega dois caras aqui. Tá? Eu vou chamar de B e eu vou chamar de C. Tá? Vamos olhar aqui esse B e C. Poderia existir uma aresta negativa aqui? Tá? Na verdade, não poderia existir essa aresta negativa. Por que não poderia existir? Porque a gente está assumindo que o nosso grafo, a gente assumiu desde o princípio que o gráfico que a gente está trabalhando é um gráfico que ele é balanceado. E se existir uma aresta negativa aqui entre o B e o C, o que acontece com esse triângulo aqui, ó, do A, B e C? É um triângulo que é um mais, menos. E mais, menos é um triângulo desbalanceado. Mas a gente estava supondo que a gente estava trabalhando com um gráfico que era balanceado. Então, na verdade, não pode o quê? A aresta entre B e C tem que ser positiva, certo? Tá? Só que B e C foram 2 caras quaisquer aqui que eu peguei, né? Eu poderia pegar, sei lá, outros carinhas aqui. Poderia pegar aqui, ó, o B com esse carinha que é o D, e eu tenho certeza que a aresta também vai ser positiva, pelo mesmo motivo que antes entre o B e o C foi positivo, tá? O desenho ficou meio pequenininho aqui, né? Mas assim, é o A, né? Todos os amigos do A aqui, tá? E aí, assim, qualquer 2 carinhas que eu pegue aqui, por exemplo, peguei esse com esse, vai ter que ter uma aresta positiva. Senão ele contradiz lá o triângulo ser desbalanceado. Se eu peguei essa aresta aqui, vai ter que ser positiva. Se eu peguei essa aresta aqui, vai ter que ser positiva. Se eu peguei essa aresta aqui, vai ter que ser positiva, né? Positivo. Então todas as arestas aqui dentro vão ter que ser positivas, tá? Então pronto. O que aconteceu aqui que eu acabei de provar? Que todas as pessoas que estão dentro do conjunto X só tem arestas positivas ali, né? Tem que lembrar que o A também faz parte do X, né? Mas tudo bem, aqui já tinha um monte de aresta positiva, a gente já sabia disso, tá? Então eu provei a primeira coisa que eu tinha que provar, tá? Só voltei aqui um pouquinho, ó. Eu provei isso daqui, ó, tá? Todos em X são amigos. Agora, segunda coisa, todos em Y são amigos. É fácil de mostrar isso? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Para provar 2, tá? Tentar usar o mesmo tipo de argumento. Então, vou desenhar aqui. Ó. Vamos pegar aqui onde tem um espacinho aqui. Vou pegar o A aqui. E eu sei que a gente formou aquele conjunto Y,
né, com um monte de os caras que são inimigos do A aqui, tá? Então esse daqui é o conjunto Y, tá? Então vamos pegar aqui, eu vou chamar aqui esse carinha de D e esse outro carinha aqui de E. Peguei dois carinhas aqui, tá? Pode existir um menos aqui? Não pode. Né? Por que não pode existir um menos aqui? Porque se você considerar esse triângulo aqui, ó, o ADE, vai ser um triângulo que é menos, menos, menos. E um triângulo menos, menos, menos é um triângulo desbalanceado. Mas a gente estava supondo que o grafo todo, a gente já estava supondo isso desde o início, que o grafo todo era um grafo balanceado. Então, não é o caso disso acontecer. O que acontece aqui? Aqui vai aparecer um mais, na verdade. Tá? Vai aparecer um mais. E da mesma forma que a gente fez antes, né, isso daqui serviria para qualquer vértice aqui. Então, entre esse e esse vai ter um mais, pelo mesmo raciocínio. Né? Entre esse e esse também vai ter um mais. Então, entre esse e esse vai ter um mais. Então, todos aqui vão ter mais. Então, beleza, o que eu concluí aqui? Quaisquer dois nós dentro do Y são amigos entre si. Que é a segunda coisa que eu queria mostrar, tá aqui, ó. Todos os nós em Y são amigos. Tá? E agora nos resta mostrar a terceira coisa. Os nós em X são inimigos dos nós em Y. Tá? Vamos lá. Finalmente vamos ver a condição 3. Tá? Então vamos pegar assim, né? Eu vou pegar aqui um nó em X, que eu vou chamar de B, e um nó em Y, que eu vou chamar de D. Tá? Então, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Eu tenho o A aqui, né? O A. Aí aqui eu tenho o meu conjunto X. Todos os amiguinhos do A aqui. Então, tem várias arestas aqui positivas. E aqui eu tenho o conjunto de Y, né? De Y. São várias arestas aqui negativas, tá? Então, eu peguei um carinha aqui que eu chamei de B. E aqui eu peguei um carinha que eu chamei de D, tá? E assim, eu gostaria de provar que, o que eu quero provar é que as arestas que estão entre X e Y, elas são negativas. Então, entre, por exemplo, B e D, elas são negativas. Mas será que poderia acontecer que a aresta é positiva? Né? E aí que não. Né? Por que não poderia ser positiva? Porque se você considerasse o triângulo que é o ABD, tá? Ele é um triângulo que tem mais, menos. E o mais, menos é aquele tipo de triângulo que é desbalanceado. Tá? É um triângulo que você tem ali que... você tem só uma inimizade, né? Então tá desbalanceado. A gente já comentou isso antes, né? Nem vou falar de novo aqui, tá? Então, isso não pode ocorrer. Uma aresta positiva entre B e D não pode ocorrer. Por quê? Porque viola a propriedade do balanceamento lá do triângulo. E a gente já tinha suposto que a propriedade era válida. Então, na verdade, aqui o que vai ter que ter? Entre B e D vai ter que ter uma aresta negativa. Tá? Tem que ter uma aresta negativa. Por que é uma aresta negativa? Porque daí as coisas estão tranquilas, né? Aí você vai ter um triângulo que é o mais, menos, menos. Mais, menos, menos é um triângulo que é balanceado. Né? Esse triângulo do A, B e do D é um triângulo balanceado. Tá? Então, e aí, de novo, né? Isso daqui serviria para qualquer vértice, para qualquer nó B e D que você pega do conjunto X e do conjunto Y. Você sempre vai ter que ter um mais, menos, menos aqui. Então, você sempre vai ter que ter um menos aqui. Tá? Sempre vai ter que ter um menos. Então, significa que, o que a gente acabou de provar, que todos os vértices, os nós em X, que estão conectados com o Y aqui, tem que ter um menos aqui. Tá? Tem que ser inimigos. Tá? O A já está em X, mas o A a gente já supôs que aqui essas arestas aqui já eram arestas negativas. Tá? E aí a gente acabou provando a última coisa. A última condição. Né? Tá? Então, bem legal, né, esse teorema aqui, né? O teorema do balanceamento aí.
Tá? Então, é aqui que que talvez agora fique claro, né, só raciocinando um pouquinho mais sobre o teorema, aqui que talvez fique claro aquilo que a gente tinha falado no início ali da aula, né? Então, são propriedades locais que dizem que elas provocam reações globais no grafo. Então, qual que é a propriedade local? Propriedade local é você olhar triângulos aqui e falar assim, olha, só existem triângulos balanceados, tá? E aí, qual que é a propriedade e o que leva, né? O fato de você ter só triângulos balanceados, o que leva globalmente? Leva à seguinte questão: ou todo mundo é amigo de todo mundo, ou você tem dois grupos de amigos aí que são inimigos entre si, esses grupos, tá? Então, legal, né? Uma coisa local que leva a propriedades globais.